Oi, gente, tudo bem? Então tô gravando agora uns vídeos curtos, as pessoas têm pedido aí, e eu vou gravar alguns vídeos sobre alguns temas, tá? E hoje eu queria falar a respeito da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Como que se faz para colocar a armadura de Deus? Por que que eu tô falando sobre isso? Porque eu percebo que as pessoas não têm o entendimento correto sobre o que é a armadura de Deus, tá bom? Então, eu vou ler agora aqui a base, que é Efésios 6, a partir do versículo 10. Eu vou ler aqui na minha versão King James, tá bom? NVI, essa Bíblia é muito boa, por sinal, tá? Bom, vamos lá, fala assim, ó. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai, igualmente, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. A gente vai ler até aqui, que é o versículo 18, tá? E eu queria trazer isso aqui pra gente. Primeira coisa, nós temos que entender, quando a gente fala de armadura de Deus, pensa comigo, o título já diz armadura de Deus, ou seja, Deus tem uma armadura. Deus tem uma armadura. E Ele está compartilhando conosco. Ele está nos dando uma armadura. Então a gente está usando uma armadura que é de Deus e que Ele está nos dando. Então, para que Ele fala que a gente tem que usar armadura? Para que a gente fique firme contra as ciladas do diabo e que também a nossa armadura a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Então ele está dizendo assim, vai ter um dia mau, para que você possa resistir firmemente, você tem que estar revestido de armadura. E para que você consiga ficar firme também contra as ciladas do diabo, você tem que estar de armadura. Então armaduras são para dois motivos, para que a gente resista ao dia mau e para que a gente resista a Satanás. Esse é o objetivo da gente vestir a armadura de Deus. Agora, quando a gente lê aqui armadura, a gente percebe que tem várias partes, né? Tem o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito. Então, a gente precisa entender com clareza o que cada parte faz. Eu vejo muita gente fazendo assim, eu vou vestir a armadura de Deus, eu coloco o capacete, eu coloco a couraça, eu coloco não sei o quê. Isso não tá servindo de nada. Você tá só fazendo um ritual. Isso não está servindo de nada, porque o que Deus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui, na carta de Efésios, é outra coisa. Não é você fazer um ritual todo dia, eu coloco a couraça, coloco o capacete, não tem nada a ver. Mas é de verdade você entrar nessa verdade da palavra. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, quando se fala colocar o capacete da salvação, você tem que pensar, quem é o Salvador? Quem é aquele que salvou toda a humanidade? É Jesus. Jesus é a salvação. Capacete significa proteger a nossa mente, ou pensar como Jesus pensa, ou cativar a nossa mente a Jesus. Não adianta eu pegar e falar assim, eu coloco capacete e você não cativar a sua mente a Jesus. Você não ler a Bíblia todos os dias. Você não entender quem Jesus é. E você entender que Ele é o Salvador. Entende? Então, vestir o capacete da salvação é entrar na verdade de que a minha mente, ela é a mente de Cristo e ela cresce cada dia mais. Quanto mais eu leio a palavra, mais a minha mente vai ficar cativa a Jesus, mais eu vou pensar como Jesus pensa. Isso é colocar o capacete da salvação. Tá bom? E aí eu vou para sequência aqui, colocar a couraça da justiça.
Couraça da justiça significa o quê? Quem é o justo juiz? Aquele que julga retamente. Jesus é juiz. Então nós estamos nos vestindo de Jesus. E o que significa? Quando coloca aqui nessa parte, é para guardar nosso coração. Então nós temos que nos vestir da justiça de Jesus, da justiça de Deus. Nós temos que entender que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição me justifica através do arrependimento. Quando a gente aceita Jesus, a gente abre algo pra gente, que é, eu tenho o acesso de novo ao Pai e eu posso redimir a minha vida através do perdão. Então, eu entro na verdade de que eu não mais me justifico, a minha justiça é trapo de imundície, eu não preciso me justificar porque eu tenho quem me justifica, e aí eu entro nessa verdade. Isso é colocar a couraça da justiça. Por exemplo, quando você sofre uma situação de injustiça, não adianta você falar assim, Senhor, eu me visto agora com a couraça. Não é isso. Mas é você reconhecer que ele é o justo juiz, julga retamente, e que ele não tem inocente por culpado. E que a justiça dele, você tem quem te justifica. Ponto. Entendem? Então você se reveste de Jesus como aquele que é justiça. Cinturão da verdade. Quem é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então nós temos que nos revestir da verdade que é Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o cumprimento de tudo. Quando as promessas vêm, quando Deus faz as promessas, ele vai cumprir tudo. Então eu tenho que guardar as minhas emoções. Por que é cinturão? Por que é na cintura? A gente sabe que os nossos rins, eles filtram todo o nosso sangue, né? E todas as nossas emoções, elas caem no nosso sangue. Então, todas as vezes que o nosso rim, ele filtra o nosso sangue, ele está filtrando também emoções. Pessoas muito ansiosas, pessoas que estão um pouco nervosas, normalmente elas têm pedra no rim. Por quê? Porque ela está carregada de emoções que não fazem bem e o rim começa a ficar sobrecarregado. Então é por isso que a gente fala de cinturão da verdade. Esse cinturão aqui, ele vai guardar as nossas emoções. Então não é só colocar o cinturão. Não é só, eu coloco o cinturão da verdade. Não, eu tenho que me revestir da verdade. O que Jesus fala quem eu sou? O que Jesus fala de mim? Qual é a verdade de Jesus? Será que a voz de Jesus está sendo prioritária na minha vida? Ou será que eu estou acreditando nas mentiras a meu respeito? Será que eu tenho uma verdade distorcida sobre quem eu sou? Então, nós temos que nos revestir do cinturão da verdade dessa forma. Nos revestir da verdade que é Jesus. Eu conheço a verdade me liberta. Certo? E aí eu falo das sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Quem é o príncipe da paz? É Jesus. E aqui não está falando só de levar o Evangelho, mas também está falando no meu estado de espírito, que é confiança, que é não andar ansioso. Quando eu reconheço que Jesus é o príncipe da paz e ele é aquele que estabelece paz onde passa, e eu entendo essa verdade, eu estou vestindo as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E então, quando eu entendo essa verdade, eu consigo falar do amor de Jesus. Então, nós precisamos entender, quero frisar mais uma vez, que você colocar a armadura de Deus não é um ritual, mas é entrar na verdade que a palavra está dizendo. Certo? E aí ele fala do escudo da fé, que a gente tem que embraçar o escudo da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus. Jesus também é aquele que, por meio da nossa fé nele, nós temos salvação. E porque nós cremos nele, nós somos justificados. E também porque nós cremos nele, nós confiamos no governo, no domínio, no senhorio que ele tem sobre a nossa vida. E aí a palavra fala, quando fala aqui do embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, a minha fé, a fé que eu tenho, ela vai me guardar das setas inflamadas do maligno. O que significa isso? É eu pegar de manhã e colocar assim, eu coloco o escudo agora e as setas inflamadas do maligno, elas não vão me tocar? Não é isso. Mas é eu me fortalecer e falar, Senhor, eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio em tudo que o Senhor está dizendo. Eu creio que
a mentira que o Satanás está lançando não tem poder sobre mim quando eu entendo a verdade que o Senhor tem sobre mim. Ela perde a força. Então, eu embraçar o escudo da fé significa eu me fortalecer todos os dias na fé e pedir, porque a fé também você pode pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, coloca a fé em mim, não me deixe, me perdoe pela incredulidade, Senhor. Aumenta a minha mente para entender a verdade do Senhor, coloque em mim fé. Isso é embraçar o escudo da fé, certo? E aí ele fala por último sobre espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Qual é a arma que o Espírito Santo utiliza? A palavra. Ou seja, quem é a palavra? Jesus Cristo. A espada que o Espírito Santo usa é Jesus. Então nós temos que conhecer a palavra, nós temos que entender a palavra, nós temos que ler a palavra. Eu não posso simplesmente falar que eu conheço Jesus só por experiências. Os encontros são poderosíssimos. Quando eu estou adorando, quando eu estou no meu secreto, Jesus vem, me encontra, traz verdades a meu respeito. Isso é incrível, isso é necessário, isso é bíblico. Mas eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. E a palavra, quando eu medito dia e noite, cada vez mais eu me pareço com Ele. Então, vestir a armadura de Jesus, ou vestir a armadura de Deus, é se vestir do próprio Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu estou revestido, mais eu estou guardado, mais eu resisto, mais eu fico firme contra as astutas ciladas do diabo. E quando o dia mal chegar, eu vou conseguir permanecer. Então, você se revestir da armadura de Deus nada mais é do que você ter um relacionamento profundo com Jesus. É você conhecer Jesus e você saber como ele se move, quais são as características que ele tem. Certo? E aí, no 18 fala assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, o que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo, além de você se revestir da armadura de Deus, você precisa orar no Espírito em todas as circunstâncias. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas orar no Espírito é orar em línguas, orar na língua do Espírito. É você edificar o teu próprio espírito. Oração em línguas nada mais é do que você se edificar para você se fortalecer. E também no dia mal você vai resistir. E também quando o inimigo criar ciladas, você vai discernir. Você vai saber o que fazer, o que não fazer. Então, colocar a armadura de Deus é se revestir de Jesus, mas a gente também precisa orar em línguas. Ele está falando duas coisas. A gente só fala do colocar a armadura de Deus. Mas não é. Eu tenho que colocar a armadura de Deus, me revestir de Jesus, e orar em línguas também. Orar no Espírito, orar com entendimento. Certo? Então, colocar a armadura e oração é a base para que eu seja guardado no dia mal, para que eu seja guardado contra as ciladas do inimigo. Certo? Então, é isso. Eu quero incentivar a gente cada dia mais conhecer Jesus, cada dia mais ler a palavra, cada dia mais buscar entender a verdade a respeito das coisas, certo? Não simplesmente escute o que as pessoas estão falando, vá você, busque a palavra, estude a palavra e você cada vez mais vai ser revestido de Jesus, amém? Então agora, se você puder, tira um tempinho e vai se revestir. Se reveste de Jesus, faça uma oração se revestindo de Jesus, declarando a verdade de que Ele é a salvação, de que Ele é a couraça, de que Ele é o cinturão, as sandálias, o escudo da fé e a espada do Espírito. Certo? Então, essa mensagem que eu queria deixar pra gente hoje. Eu espero que essa mensagem ela possa trazer uma renovação da sua mente. Beleza? É isso. Tenha um bom dia. E até o próximo vídeo.